Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até dos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E é logo após o batismo do Senhor, ele inicia a sua vida pública. Ou seja, Jesus começa a sua missão. Ele vai para Nazaré, lá ele se identifica, ele mostra em Nazaré quem ele é, que ele não é simplesmente o Jesus, o filho do carpinteiro, mas ele mostra que ele é Deus. Por isso ali mostra Jesus entrando na sinagoga de Nazaré e ele abre a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, e diz: "O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para levar a boa nova." E aí Jesus começa a falar e ele diz: "Hoje se cumpre este oráculo." O pessoal de Nazaré não aceita e expulsa Jesus de Nazaré, e aí ele vai para Cafarnaum, onde acontece essa passagem que nós acabamos de ouvir. Jesus ele entra na sinagoga de Cafarnaum, isso num dia de sábado, como está Marcos especificando, lembrando que nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 21, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21 até o 28. Então, ele começa a ensinar na sinagoga e ali tem um homem possuído por um demônio, por um espírito mau. É importante salientar que ele está na sinagoga. Ele está dentro ali, trazendo assim para os tempos de hoje, ele está ali dentro da igreja. E quando ele vê Jesus, ele já identifica: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Então, o demônio, ele olha para Jesus, o demônio que está no corpo daquela pessoa, e ele diz, eu vou repetir de novo: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Você vê que
ele fala no plural, que queres de nós. Então lembremos que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá vai dizer que uma terça parte de demônios foram expulsos do céu, ou seja, eles eram anjos que, na rebelião junto com Lúcifer, eles se transformaram em demônios. E Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se tornou o diabo, aquele que divide. Então ele está dizendo que você veio para aqui na terra para nos destruir? É importante salientar que o demônio, ele está dizendo assim que esse mundo em que nós vivemos, ele está dizendo que é dele. Então, viestes aqui para nos destruir? Para acabar com a nossa fama, com o nosso trabalho, com a nossa missão, que é de destruir a cada um de nós? Então, você veio nos destruir? Meus irmãos, essa pergunta que o demônio está fazendo para Jesus já está especificando a missão de Jesus. Jesus veio para destruir o diabo. Embora a gente ouça por aí algumas autoridades que estão dizendo nos púlpitos que o demônio não existe. O demônio existe, isso é dogma de fé. Da mesma forma como Deus existe, o demônio existe. A missão do demônio é nos destruir. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para nos roubar de Deus, destruir a nossa vida e depois nos matar. Esse matar significa nos precipitar no inferno. Essa é a missão de Satanás. Mas Jesus veio para destruí-lo. Embora as pessoas que estavam ali na sinagoga, eles não reconheciam, eles não viam na pessoa de Jesus, Deus, o demônio, como é um ser espiritual, ele via. Ele via a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele via Jesus na sua humanidade e na sua divindade. As pessoas que estavam ali só viam Jesus na sua humanidade. Eles viam Jesus na sua humanidade, mas não viam Jesus na divindade. O demônio via. Por isso que ele está dizendo aqui: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E Jesus já manda logo ele calar, mostrando a autoridade que ele tem sobre os espíritos do mal. Nenhum espírito do mal tem poder sobre Jesus. Não tem. Mas que eles existem, eles existem. E eles estão aí, nos levando cada vez mais para nos afastar de Deus. É por isso que nós precisamos nos apegar a Deus. São João, na primeira carta, ele vai dizer que o mundo jaz sob o poder do maligno. Então, o demônio está agindo. E como é que nós podemos ver a ação do demônio? É só, meus irmãos, nós vermos tudo aquilo que se opõe ao que Deus nos ensina e tudo aquilo que se opõe a Deus. Ali está a ação do maligno. Por exemplo, casas de prostituição. Ali está a ação do maligno. O diabo está agindo ali. Está fazendo com que aquelas mulheres e aqueles homens vendam o seu corpo, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ali está a ação do maligno. Nesses lugares onde
existe muita ação de drogas, de tráfico de drogas, de matanças, uns matando os outros. Ali está a ação do diabo, meus irmãos. Está ali, o diabo está agindo. Você vê que esses ambientes, eles são ambientes pesados. Clínicas de aborto, ali está a ação do diabo. Imagine aquelas mulheres que vão numa clínica para assassinar aquela criança que está no ventre dela. Ali não está a ação de Deus. Deus não vai mandar uma mulher que está gerando uma criança no ventre dela para que ela mate. Não. Deus quer que as mulheres gerem filhos para Ele. Ele não quer que mate. Então ali está a ação. Quando aquela mulher chega na clínica, levada pela ação do demônio, precisa ficar bem claro isso, seduzida pelo demônio, oferecendo para ela que se ela eliminar aquela criança que está no ventre dela, ela vai ficar livre. E aí, os médicos que estão ali, que fazem todo aquele procedimento, você acha que ali está Deus? Não está Deus, meus irmãos. Não está Deus. Estou entendendo por que ele, no Evangelho, está assim, já repreendendo Jesus, dizendo para Jesus: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Claro que Jesus veio para destruir. Jesus não quer que haja clínicas de aborto. Jesus não quer que nós usemos drogas, nos matemos uns aos outros. Deus não quer que nós usemos o nosso corpo. Deus quer a pureza, como diz ali nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como é que uma pessoa que vai se prostituindo, ela vai ver a Deus um dia? Isto é a ação do mal, é a ação do maligno. Estão compreendendo? Como o diabo não quer que Jesus fique no meio de nós, porque Jesus veio para isso. Esta é a ação de Deus. Então nós nos voltamos para Deus justamente para que nós não façamos estas coisas. Esses roubos que existem. Simplesmente uma pessoa chega ali, tira aquele objeto que pertence a outra pessoa e ainda mata. Isso é ação do maligno, meus irmãos. E como a palavra diabo quer dizer divisão, aqui nós podemos constatar uma ação diabólica. O inimigo está dividindo a igreja. Você pode observar a divisão que está hoje na igreja. E Jesus mesmo falou que por causa do nome dele, pai ia ficar contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, padre contra padre, bispo contra bispo. Mas não é simplesmente contra porque está com raiva dele ou está com raiva do outro. Não. É a ação do mal. Os ensinamentos que vêm contra os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, o maligno, ele usa até as autoridades da igreja para dividir. Liberação disso, liberação daquilo. Nós que fomos chamados para tirar as pessoas do pecado. Hoje já se fala que o pecado é bom. E aí nessa ação dessa falsa misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus é bom, aí nós encontramos a igreja dividida, pessoas que querem viver
os ensinamentos do Senhor, e outros que estão dizendo, não precisa mais viver isso não, pode ficar tranquilo. Isso é a ação do diabo. Porque a missão de Jesus é destruir as obras do maligno. Você está entendendo? Porque às vezes a gente fica somente preocupados, né, com aquelas pessoas que foram possuídas pelo demônio, e tem pessoas que foram possuídas mesmo. Mas nós esquecemos que o adultério é uma ação do diabo. Você está compreendendo? O adultério é uma ação do diabo. Porque uma vez que aquele homem e aquela mulher, casados ali na igreja, se propuseram diante de Deus a viverem a fidelidade. Tanto que uma das perguntas que é feita no rito do matrimônio é essa: João e Maria, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro por toda a vida? E eles respondem sim. O que é que o diabo faz? O diabo cria situações ali na vida do casal que, me desculpe eu dizer, vai virando um inferno. Briga daqui, briga de lá, discussão daqui, discussão de lá, agressões físicas. Eles não se perdoam, aí não aguentam ficar juntos mais, se separam. Aí o diabo, como ele veio para dividir, ele separa o casal, que prometeram fidelidade até a morte, separa, e depois da separação ele diz: agora vai e fica com aquela outra, ou fique com aquele outro. Você está entendendo? Aí a pessoa não casa mais, porque ela, no religioso, ela não vai poder casar, porque ela casou na igreja, ela fez uma promessa de fidelidade até a morte, e aí se junta e vão vivendo o adultério constantemente. Como é que a pessoa que está no adultério, ela vai se salvar? O diabo sabe muito bem disso. E sabendo disso, ele leva o casal a viver com outra pessoa, largar o seu cônjuge para viver com uma outra pessoa. E aí ele inverte a situação. Agora que aquele casal está no erro, porque está no adultério, aí, humanamente, a vida deles está boa. Vocês podem perceber. Aí já não tem mais briga, não tem discussão, os dois estão numa boa. Aí começa a dizer: você é essa pessoa que eu sonhava. Então ele permite que o clima fique bom no matrimônio, que não é matrimônio, né? Para eles viverem no adultério contínuo. Você está entendendo como é que é a ação do diabo? Olha como é que ele age. No entanto, aquela pessoa que casou certinha, aí ele cria um inferno na vida dos outros. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que são todas as pessoas, têm casamentos, graças a Deus, maravilhosos, pessoas que viveram e vivem bem no matrimônio. Só que tem pessoas que nessa situação não conseguem viver, no momento de uma briga, de uma discussão, não se perdoam, aí se separam, vão viver o adultério. O adultério, meus irmãos, é uma ação do maligno, é uma ação do diabo. Então, quando aqui no Evangelho o diabo está dizendo, ele que está possuído naquela pessoa, ele diz: que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir, é porque ele sabe que Jesus veio mostrar como é que o sacramento do matrimônio deve ser vivido. Não é no adultério. É para separar quem está no adultério e resolver a vida. Você está entendendo? Não é Jesus dizer: tá bom, tá maravilhoso, vocês estão bem? Estão bem, então Jesus, então tá bom, pode continuar. Quem fala isso é o diabo, porque o diabo ele quer nos destruir. Você está entendendo? Meus irmãos, peçamos a Deus a graça da fidelidade. E nessas ações do diabo, filmes violentos,
filmes que ensinam o adultério, as infidelidades, filmes que ensinam a pessoas a viver na impureza. Esses joguinhos de videogame violentos, tudo isso é a ação do maligno. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós podemos contar com Jesus. Por isso precisamos pedir para que Jesus faça parte da nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude a vivermos a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo e expulsarmos as ações do diabo na nossa vida. Ó Virgem Santíssima, não permitais que viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.